Os Templários e a lenda do Santo Graal. A conexão entre os Templários e o Santo Graal está envolta em muito mistério e especulação. O Santo Graal é descrito nas lendas arturianas, que são histórias do rei Arthur, como o cálice usado por Jesus Cristo durante a última ceia, ou como uma taça que recebeu o sangue de Cristo na crucificação. A busca pelo Santo Graal tornou-se um tema recorrente na literatura medieval, e muitas histórias sugerem que os Templários estavam envolvidos nessa busca. Apesar que os relatos dessa lenda tendem a situar a origem do Graal na província romana da Judéia, datado do século I d.C., as histórias sobre esse cálice sagrado somente começaram a se popularizar a partir do século XII em diante. Provavelmente houve narrativas orais ou até escritas nos séculos anteriores, mas que se perderam no tempo. As melhores fontes escritas sobre o Santo Graal datam da Baixa Idade Média. O personagem bíblico, José de Arimateia, entra em cena passando a estar associado com o Santo Graal. Segundo a lenda, José de Arimateia teria coletado o sangue de Cristo, morto na cruz, usando um cálice ou taça. Aquele objeto tornaria-se o famoso Santo Graal. Essas variações deram origem a uma nova versão de um livro, A Demanda do Santo Graal, um dos livros mais famosos do século XIII, que aborda o Graal. Tal romance foi traduzido para línguas hispânicas, português galego e línguas italianas. Nessa versão, o cavaleiro que foi incumbido pelo rei Arthur de encontrar o Graal, não é mais Lancelot, mas sim seu filho bastardo, Galahad, que é auxiliado pelos cavaleiros, Percival e Bors. A versão de Galahad como cavaleiro que achou o Graal, se tornou até mais popular do que as histórias onde tal feito era atribuído a Percival. São Bernardo de Claraval, famoso clérigo do século XII, associado com a fundação de igrejas, com a Ordem de Cister, os Templários e as Cruzadas, escreveu obras sobre o valor cristão da cavalaria. Em alguns de seus ensaios, Bernardo utilizava a figura de Galahad como modelo de cavaleiro cristão. Pois Galahad foi um cavaleiro nobre e honrado, devotado e puro, e isso foram os requisitos que lhe permitiu encontrar o Graal. Durante a existência da Ordem dos Templários entre 1119 a 1312, várias histórias sobre seus feitos surgiram, algumas de caráter duvidoso e outras ficcionais para os exaltarem. No começo do século XIV, com a Ordem em crise, histórias depreciativas envolvendo os Templários, escândalos e intrigas políticas marcavam o cenário de decadência deles. Todavia, nesse período de quase 200 anos não há relatos que ligavam diretamente os Templários ao Santo Graal. Mesmo que a literatura sobre o Graal estivesse em alta naquela época, a Igreja e os fiéis o consideravam apenas uma lenda ou uma criação literária. A fama de que os Templários teriam encontrado o Santo Graal e o escondido começou a surgir propriamente no século XX, através de romances e livros que teorizavam a respeito desse grande segredo. Alguns escritores baseados no poema Percival, de 1210, consideraram que os misteriosos cavaleiros que guardavam o Graal, chamados de Templesen, fosse uma referência aos Templários. Alguns sugeriram que o nome Templesen fosse um erro de grafia do autor Echenbacha, o qual errou ao escrever Templários. Outros alegam que o nome possa ter sido inspirado nos Templários, mas que não seja uma referência direta a eles. Outro fator usado pelos teóricos do Graal diz respeito à condição que São Bernardo, que se tornou patrono dos Templários, fez menções ao Graal em alguns de seus escritos, especialmente ao comentar a literatura, A Demanda do Graal. Para os teóricos da conspiração, tal fato seria uma pista da ligação entre a Ordem do Templo com o Graal. No século XX, alguns pesquisadores começaram a popularizar teorias envolvendo os Templários e a obtenção de relíquias sagradas, além de eles supostamente estarem envolvidos em descobrimentos, guerras, revoluções e intrigas políticas. Não se sabe quando exatamente as histórias do Graal começaram a ficar em evidência, mas pelo que parece, isso teria ocorrido a partir da década de 1960.
A lenda dos Templários terem encontrado o Santo Graal surgiu principalmente no século XX, a partir de obras de escritores e jornalistas que, entusiasmados com as teorias conspiratórias envolvendo a Ordem do Templo, começaram a publicar livros alegando que teriam encontrado evidências ou pistas que apontavam a existência do Graal e sustentavam tais conspirações. Tais autores foram bastante influenciados pelo esoterismo, ocultismo, teorias conspiratórias, a Nova Era, entre outras. Isso foi se popularizando a ponto de deixar a literatura e migrar para os filmes, histórias em quadrinhos, jogos, até se difundir na internet. Alguns acreditam que eles encontraram o Graal e o levaram para a Europa, enquanto outros defendem que eles protegeram seu conhecimento sobre o Graal e sua localização. Na Idade Média, as lendas arturianas faziam parte de modelos socioculturais, para a cavalaria, a nobreza, e noções de justiça, honra, cordialidade, fidelidade, entre outras. No século XX, o mistério criado sobre o fim dos Templários e as teorias de conspiração os tornaram alvo de complots e mistérios. Essas histórias e teorias têm sido objeto de muita especulação e interpretação ao longo dos anos. Alguns autores afirmam que os Templários possuíam segredos sagrados e conhecimentos ocultos associados ao Graal. Essas teorias sugerem que os Templários estavam envolvidos em sociedades secretas ou que eles eram os guardiões do conhecimento herético ou esotérico. No entanto, é importante ressaltar que muito do que se sabe sobre os Templários e o Santo Graal é baseado em lendas e mitos, e há poucas evidências históricas concretas para sustentar essas teorias. A Ordem dos Templários foi dissolvida no início do século XIV, e muitos de seus registros foram destruídos. A história e a lenda dos Templários e do Santo Graal continuam a fascinar e intrigar muitas pessoas, alimentando a imaginação e inspirando obras literárias e cinematográficas, contudo não existem provas concretas sobre a existência de tal artefato e muito menos se estaria em mãos dos descendentes dos Templários nos dias de hoje. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo sobre os Templários, e se você ainda não for inscrito, por favor se inscreva, e deixe um like e um comentário para ajudar o canal a crescer e trazer mais vídeos semanalmente.